A The Economist publicou no dia 29 de junho uma matéria crítica ao Lula, comentando que o presidente perdeu a voz internacional e foi humilhado pelo Congresso na votação do IOF. Agora, o Itamaraty respondeu, finalmente, apontando que o texto ignora conquistas brasileiras. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser a reação do Brasil a esse texto aí. Afrontoso, afrontoso. Vamos lá, vamos saber mais com a nossa Bruna Bufara aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Aí, textinho afrontoso esse do The Economist, Bruna. Vamos falar sobre isso. Boa noite. Textinho afrontoso, boa noite, que eu fico feliz que o governo decidiu acordar, botar um cropped e falar, hoje eu vou reagir. Então o governo decidiu, com alguns dias aí, né, de tempo, né, para responder, mas fez uma nota. Então, gente, vamos lá, foi postada dia 29, que foi domingo. Segunda-feira passou tendo uma lavada na imprensa por causa da Economist, todo mundo repercutindo a carta como uma enorme atrocidade mesmo, e falando que o Lula estava humilhado internacionalmente. Hoje, Itamaraty acorda botando um cropped. Vamos começar vendo a carta do Itamaraty na íntegra, Ana? Vamos lá. Até porque assim facilita, gente, porque senão a gente só pega pedaços da carta e analisa. Então vamos lá. O governo brasileiro reage a críticas da The Economist sobre influência de Lula no exterior e perda de popularidade no Brasil. O documento destaca o papel de Lula na presidência do G20, posição contrária a ataque ao Irã e à Ucrânia e defesa da democracia e do multilateralismo. Então, ó, isso aconteceu hoje, nesta terça-feira, que o governo respondeu à publicação da Economist, que saiu lá no domingo. O documento na íntegra tá lá pra baixo, se quiser dar uma escroladinha, mas... Aí, ó. Nota na íntegra. Em relação ao recente artigo publicado na sua página na internet, em 29 de junho, gostaria de fazer as seguintes considerações. É assinado pelo ministro, tá, pessoal? Pelo Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Eles estão falando ali, poucos líderes mundiais, como o presidente Lula, podem dizer que sustentam com a mesma coerência os 4 pilares essenciais à humanidade e ao planeta, que são democracia, sustentabilidade, paz e multilateralismo. Como presidente do G20, Lula construiu um difícil consenso entre os membros no ano passado e, ao longo do processo, logrou criar uma ampla aliança global contra a fome e a pobreza. Também apresentou uma ousada proposta de taxação de bilionários que terá incomodado muitos oligarcas. O Brasil vê os BRICS como ator incontornável na luta por um mundo multipolar, menos assimétrico e mais pacífico. Nossa presidência trabalhará para fortalecer o perfil do grupo como espaço de concertação política em favor da reforma da governança global e como esfera de cooperação em prol do desenvolvimento e da sustentabilidade. Aí aqui ele vai trazer a liderança do Lula, né? Que sob a liderança do Lula, o Brasil tornou-se um raro exemplo de solidez institucional e de defesa da democracia. Gente, isso aqui, essa liderança e essa defesa da democracia, isso é um ponto digno de referência global para o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que Trump foi reeleito, e eles estão passando por um caos, porque eles não defenderam a própria democracia. Os Estados Unidos não conseguiram tornar Trump inelegível, por exemplo. Voltando à carta. Mostrou-se um parceiro confiável que respeita as regras multilaterais de comércio e oferece segurança a investidores. Como um país que não tem inimigos, o Brasil é também um coerente defensor do direito internacional e da resolução de disputas por meio da diplomacia. Aqui vem o pulo do gato dessa carta. Não fazemos tratamento à la carte do direito internacional, nem interpretações elásticas do direito de autodefesa. Lula é um eloquente defensor da Carta das Nações Unidas e das Convenções de Genebra. Caraca! Esse é o pulo do gato. É o pulo do gato, pessoal, para quem não pegou, é o pulo do gato porque ele está colocando o Brasil como defensor da ONU, como defensor da Carta das Nações Unidas, que é um comportamento que o Brasil, de fato, tem muito concreto, de não fazer 2 pesos, 2 medidas, e que os Estados Unidos faz, que vários países fazem, países do G8. Então, justamente tentando... Exatamente, Clarice. Matou a pau. Aí,
Cara, shade. Isso aí é shade, diplomacia bonita. A posição do Brasil quanto aos ataques ao Irã e, sobretudo, às instalações nucleares é coerente com esses princípios. Nossa condenação responde ao fato elementar de que essas ações constituem uma flagrante transgressão da Carta da ONU. Ferem, em particular, as normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Aqui também é outro shade, tá? Porque a Agência Internacional de Energia Atômica não condena o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Organização responsável por prevenir contaminação radioativa e desastres ambientais de larga escala. Na gestão do presidente Lula, Brasil condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, ao mesmo tempo em que apontou a necessidade de abrir caminhos para uma resolução diplomática do conflito ainda em 2023. Lula não é popular entre negacionistas climáticos. Em face de uma nova corrida armamentista, ele está entre os líderes que denunciam a irracionalidade de investir na destruição, em detrimento da luta contra a fome e aquecimento global. Para humanistas de todo o mundo, incluindo políticos, líderes empresariais, acadêmicos e defensores de direitos humanos, o respeito à autoridade moral do presidente Lula é indiscutível. Ana, antes de você começar a comentar, que por favor quero que comente, eu só vou apontar um erro nesta carta, que é chamar de aquecimento global, que a gente chama hoje de crise climática. Ah, é verdade. Olha isso. Redondo. Totalmente, Bruna. Nossa, que texto. Que texto. Eu gostei de ver. Eu tô travando um pouquinho, mas acho que tá dando pra me ouvir, né? Eu gostei de ver a... Deixa eu ver se melhora aqui. A coragem, né, o peito, assim, do Itamaraty de colocar realmente as coisas como elas são, dizer assim, né, tem algo que não tá dito aí na carta, mas também eles não podem dizer, né, que esse texto da The Economist vou pegar leve, é um embuste, né? Assim, tem sua função política, tem sua função aí na política internacional, enfim, não é um texto isento, claro, é um texto completamente... Exatamente, eu ia dizer bem isso, assim, não é um texto isento, claro que nenhum jornalismo é isento, a gente defende muito bem que nenhum jornalismo é isento, porém, este texto tem, é um bisturi, esse texto ele tem um objetivo específico que não tá explicitado no texto, né, tem um objetivo político, né, e a forma como ele foi recebido inicialmente, né, pela imprensa hegemônica no país, assim, meu Deus, olha que vergonha o Brasil está passando. Finalmente o Itamaraty realmente reagiu, e eu não vou dizer que reagiu à altura, não, reagiu melhor. Eu concordo que reagiu melhor. Eu sinto muito que levou o grande tapa primeiro, para depois do Itamaraty conseguir elaborar um texto, mas o texto realmente é fenomenal. O único erro que eu consigo enxergar é chamar aquecimento global mesmo. Porque o tapa de luva de pelica é fenomenal. É justamente o que o Brasil faz, a posição do Brasil como diplomacia é concreta, é historicamente relevante. O Brasil é um país sem inimigos. O Brasil não vai a guerras. Isso é histórico. Esse posicionamento do Brasil é histórico. O Lula não está no seu primeiro governo. O Lula acabou com a fome. E isso não é porque eu tô querendo ser governista, não é porque eu tô tentando defender o Lula. Isso é porque existem coisas que o Brasil faz muito bem, diplomacia é uma delas. Então, falar que o Brasil está hostil ao Ocidente... A outra pergunta que se fica é: a que Ocidente? Considerando que as fotos do Lula com Macron parecem lua de mel? Então, com que Ocidente o Lula está sendo hostil? Que hostilidade é essa? A gente pode até pegar mais inconsistências, tá? Apontadas ali pelo Itamaraty. Tem ali um tweet do Sam Puncher, se você quiser abrir. Ana, eu coloquei aqui, ó, apontado também pro Sam Puncher. A gente tem algumas inconsistências, tá? Ele postou ali uns snippets da matéria do The Economist, do artigo, que é justamente essa fraqueza, né, entre aspas, do governo Lula. E aí o que ele aponta, que é correto, que é assim, na Economist eles falam: nem Putin, ninguém escutou, nem deu ouvidos quando Lula foi a Moscou tentar mediar a guerra na Ucrânia. Mas essa negociação do Lula, ela foi escutada, ela foi o pontapé para outras discussões. E é esse o posicionamento do Brasil. O Brasil não é o holofote.
E foi, inclusive, um posicionamento que marcou uma posição que foi seguida posteriormente, né? Exatamente. Foi uma posição de muita coragem. O Brasil não ganhou o holofote de ter feito isso, mas foi do Brasil que partiu a ideia. Então, enfim, gente, é isso, né? Então, chama a política externa do petista de incoerente em um BRICS mais autoritário, mas também vem essa questão de o que é autoritarismo. Esse autoritarismo, ele tá vindo dessa visão de quem? E aí também a questão do IOF, né? Que dizia que o Lula foi humilhado pelo Congresso na votação do IOF. Enfim, eu acho até que é uma questão governamental. Só que é isso que a Ana tava falando mais cedo aqui, que é o Brasil, infelizmente, culpa tudo no executivo. E a gente esquece que é uma luta entre 3 poderes. É isso, Bruna? Olha, o que mais eu tenho pra falar, gente, é que realmente o Ocidente, que a Economist fala que Lula está sendo hostil com, é o Ocidente que ignora as normas da ONU conforme ele é conveniente. Então é justamente essa diplomacia à la carte que está sendo criticada, porque o Brasil é hostil realmente para o Ocidente dentro dessa visão, porque o Brasil não aceita essa malemolência de regras. O Brasil segue o direito internacional, segue a Carta da ONU e mantém essa estrutura, é concreto nesse seu posicionamento. Isso é tudo que eu tenho para dizer, porque honestamente é irritante esse artigo da Economist não ter sido lido como uma irritabilidade política, em primeiro momento. E é irritante que isso não tenha ficado claro para as pessoas. Então, é irritante também que em vários... Ai, me perdoem a crítica, mas é irritante também que em vários jornais, o que foi postado da carta do Itamaraty não foi a carta na íntegra, mas sim pedacinhos da carta, que ajudam com a narrativa da Economist. Então, é isso, consumam com responsabilidade. Termino aqui. Boa. Eu gosto da leitura que a Juliana trouxe aqui no chat. Ressentidos por causa do BRICS. Né? Exatamente isso. Para resumir aí qual é a motivação desse texto. E toda mensagem, quando vem, a gente precisa se perguntar, né? De onde vem, porque a quem interessa para esta fonte, para esta origem, este tipo de mensagem. E aí quando vem a The Economist, dizer que o governo Lula tem muitos problemas, que não está perdendo voz no exterior e não está conseguindo controlar o interior, que fez tudo de errado, enfim, tarará, tarará. E aí lá no meio diz assim, BRICS autoritário. Gente, vamos analisar. Exatamente. A quem essa economia tá prejudicando? Quem essa economia tá prejudicando? Quem essa economia tá favorecendo? Exatamente. Qual é o incômodo aí? A gente tá vendo um Brasil se fortalecendo, né, na política internacional, com uma posição que, como a Bruna bem apontou, é uma posição histórica do país, então, assim, super consistente. E você vê, acima de tudo, BRICS se fortalecendo. E se fortalecendo num contexto de perda de poder de Estados Unidos e, enfim, né, de poderes mais tradicionais aí em relação à China, né? E nesse contexto o BRICS tá muito mais fortalecido. É claro que interessa, né, para o outro lado dizer, não, o Brasil aí tá péssimo na fita, hein? Assim, até aí, Bruna, até aí tá tudo bem. Porque é do interesse deles mesmo dizer que o Brasil não tem... Não, o Brasil não tá com nada, o Brasil tá com... Eles estão defendendo deles. Agora, o nosso próprio jornalismo comer isso daí, engolir como se fosse, né? Não, olha aqui, estão dizendo que o Brasil está contra o Ocidente. Aqui. A hora que eu ouvi a coisa do Ocidente, assim, eu falei, não, pera, gente... Contra qual Ocidente a gente tá falando? Porque ele nunca visitou o Trump e ele já visitou a Rússia. Gente, o Trump também já visitou a Rússia. O Trump tem boas relações com o Putin. Então... Aliás, né, ele está bem pertinho da Rússia, inclusive. Exatamente, essa questão de 2 pesos, 2 medidas que também ocorre dentro do jornalismo, né?
Exatamente. Mimi Mamute, Nossa. eu não tenho culpa de ser tão popular, Brick. É isso, exatamente. Esse nosso maravilhoso Pedro aqui no chat, lembrando que Economist é uma revista centenária de defesa do capitalismo, intelectualizada, mas serve pra isso aí, vive atacando a China. Que já Então, assim, Economist também já errou também em outras questões diplomáticas, porque, enfim, quando você toma um lado, você provavelmente vai errar uma hora ou outra. Então é essa questão que o Brasil tenta deixar claro, que ele tá sempre, pelo menos, seguindo a Carta da ONU e os direitos internacionais. Exatamente. Não, foi muito bom na resposta. Eu tô elogiando o Shade aqui, né? Mas é verdade mesmo, né? Dizendo, pô, a gente tá aqui fazendo o correto, inclusive de acordo com os acordos entre nós todos. O que é que vocês querem que faça diferente? Isso que o Trump tá fazendo? Isso Exato. que Israel tá fazendo? É isso? Vocês querem? É isso que tá o correto? Né? Só faltou dizer isso. É isso então que é o correto, galera? Bom, mas ficamos por aqui, estamos estendendo este corte. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia, torcendo aí por mais, como disse o nosso chat aqui, eu perdi quem foi, assim, por mais tapas com luva de película, película é ótimo, de película, com uma bigorna dentro. Eu errei completamente a frase, mas o sentimento é esse aí mesmo. Ficamos por aqui, chat, voltamos em instantes. Beijos.